um contador, tá? Imagina que você está lá num evento contando pessoas entrando. Esse aplicativo vai ter dois botões, um que conta os homens, o outro que conta as mulheres, e um botão que vai zerar o contador da aplicação, tá? É bem simples, mas é para a gente já começar a entender alguns conceitos aí. Eu vou iniciar uma nova aplicação aqui, app01, conta pessoas, 2.2, atividade em branco. Eu já vou executar a minha aplicação. Só para ver ela abrindo aqui no simulador, né? Então, ó, enquanto ele abre aqui no simulador, lembra que a gente vai ter que dar uma limpada aqui no template do aplicativo, né? Primeiro eu vou vir aqui no Activity Main, vou remover aqui essa barra, esse botão. No Content, não quero mais esse texto. E no Main Activity, eu não quero mais esse toolbar e nem essas duas inicializações aqui, ó. Ok? Então, deixa eu dar um run de novo aqui. Ele já tinha aberto, né? Suspendo a aplicação. Espera ele abrir de novo. Só para ver se está tudo correto. Ok? Aplicação abrindo em branco. Então, vamos começar criando o layout aqui do aplicativo, que é só inserir os componentes aqui no meu palco, tá? Então, o que eu quero? Eu quero um botão. Eu estou aqui na content.main, que é o conteúdo que eu tenho da minha view, né? O botão, pode ver que na hora que eu aproximo ele aqui da lateral, ele gruda ou na lateral, ou em cima, ou no meio, tá? Eu quero alinhar ele aqui, ó, na esquerda e embaixo. O outro botão na direita e embaixo. Um texto. Pode ser um texto large. Exatamente no meio, ó, na horizontal e na vertical. E um botão de reset aqui em cima. Para o cara não apertar errado, né, sem querer, é legal a gente deixar aqui no topo. Que vai ser o botão para zerar. Tá? Esse botão aqui, eu vou trocar só a cor do fundo dele. O background. Vai ser o botão que vai contar os homens, então eu vou deixar azul. O label dele vai iniciar com 0. O da direita também vai iniciar com 0. E o fundo dele, eu vou deixar aqui rosa, ok? Vou também trocar o fundo da minha view. Lembra que você pode selecionar alguns presets de cor ou selecionar na aba Color uma cor na mão mesmo, ok? Aqui em cima esse botão vai iniciar com o label Reset, ok? Alguns ajustes é até mais simples a gente fazer aqui pelo modo de texto, tá? Então eu vou alternar aqui para a aba de texto, vou abrir aqui o Preview, ok? E por aqui eu vou mexer aqui no tamanho do botão, por exemplo. Então o botão aqui da esquerda, pode ver que o tamanho dele, ó, o widget,
Isso aqui eu já vou explicar o que é o wrap content, mas por enquanto eu vou substituir esse tamanho por um tamanho dado em pixels. Ó. Por exemplo, 120 pixels. 120 não, 200. 200 de altura. Ok? Ele está alinhado à esquerda embaixo. O botão da direita também. 200 e 200. Ok? Só para crescer o tamanho dele. Esse large text aqui, se eu der 2 cliques eu venho para cá, volto. Ó, ele vai iniciar com a descrição pessoas, 2 pontos, inicia em 0. Né? Depois a gente vai incrementar essa variável. Se eu quiser aumentar o tamanho dele também, eu posso usar aqui o text size. Não muito grande, 50. Ok? Então, eu tenho aqui todos os botões e textos que eu preciso para o meu aplicativo. Aqui ele vai mostrar a quantidade de homem, de mulher, o total de pessoas e aqui ele vai zerar a aplicação. Tá? A última coisa que eu preciso fazer aqui é identificar cada um desses objetos. Então, vamos ver aqui nas tags, nos IDs, e eu vou falar o botão, esse botão aqui azul, o ID dele vai ser botão homem. Opa. Esse aqui, botão mulher. Texto, pessoas. E botão reset. Ok? Agora que a gente já criou aqui o nosso layout, né, do aplicativo, a gente precisa adicionar a funcionalidade dele. Tá? Vamos lá para o nosso arquivo do Java, o main.activity. Aqui na função onCreate, que é quando ele abrir ali o aplicativo, quando ele criar a minha view, o que ele vai fazer? Eu vou criar algumas variáveis aqui, que vão ser text views e botões, né, que são tudo que eu tenho aqui na minha cena. Ok? Text view e 3 botões. Então, eu vou falar assim, ó, text view. Lembra que o tab já importa aqui a classe, né? O nome dele vai chamar campo texto. Recebe, entre parênteses, um novo text view. Find view by id, r.id.texto pessoas, ok? É aquele campo de texto que a gente tem lá no meio. Os botões vão ser button, botão homem, find by id.botão homem, ok? Exatamente igual botão mulher, botão reset. Ok? Eu estou usando o mesmo nome aqui e aqui, só por questão de boa prática, tá? Mas entende que eu estou, na verdade, instanciando um novo objeto aqui, ó, que é um botão, a partir de agora. A partir de agora, quando eu falar botão homem, é esse objeto aqui, tá? E ele está achando por essa identificação que está dado aqui no XML, tá? Lembra que em qualquer lugar aqui é como se fosse um HTML. Você segura o Ctrl e clica no ID, ó, ele já vai te levar para a aba ali do layout, lá para a linha do ID que você declarou, tá? No caso eu vou ter aqui o botão homem, mulher e reset. Eu usei o mesmo nome, né?
Ok, já identifiquei os 3 botões e o text view. Agora eu preciso da função, quando eu clicar no botão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa aqui, né? Quando eu clicar no botão homem, vamos começar por ele aqui. Ele vai alterar o texto ali do meio, que é o text view, e vai alterar também o texto do botão azul. Ok? É legal ele já mostrar ali quantos tem. Ok? Então aqui, na função onCreate, eu vou precisar daquela funçãozinha do click. OnClickListener. Vamos por enquanto ignorar isso aqui. Então essa é a função que eu vou precisar. Botão homem, que é o objeto que eu acabei de declarar aqui. Set OnClickListener. O que for aqui dentro é o que vai acontecer quando for clicado nele, tá? Antes da gente começar a contar os objetos, a gente vai precisar declarar aqui algumas variáveis, tá? Só para a gente saber, a variável é um espaço que eu vou criar ali e eu vou guardar um valor nesse espaço, tá? Então, para criar uma variável aqui, eu vou falar o seguinte, nas próximas aulas eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Para quem não entende programação, não conhece o que é uma variável, eu vou falar um pouco mais. Mas por enquanto o que a gente tem que entender aqui é que a gente tem que criar 3 variáveis. Uma para guardar o valor total das pessoas, o valor de homem, o valor de mulher. Ok? Então a gente vai fazer isso escrevendo aqui, ó, int, porque essa variável vai ser um número inteiro, número homem, recebe 0. Lembra que no final de toda a sentença aqui no Java, precisa de um ponto e vírgula para indicar que acabou aquela linha de comando, tá? Então eu vou declarar outro número, que é o número mulher, e o número pessoas. Ok? Então quando eu escrevo isso aqui, eu digo que eu criei 3 números e atribuí o valor 0 para eles 3. Ok? Aí eu vou chegar aqui e falar, quando eu clicar nesse botão, a variável número homem será incrementada. Eu dou um mais nela. Então, se ela é 0, como ela é um número, ela aceita essa operação aí de incremento. Então, ele vai virar 1. Ok? E eu falo assim, ó. Eu vou criar uma nova string que vai chamar mensagem, que vai ser um campo de texto, que vai receber o valor número pessoas como string, ok? O valor número pessoas não é um número. Se eu quiser colocar esse número num campo de texto aqui, ele precisa virar uma string, ele precisa virar uma palavra, tá? Então por isso eu preciso fazer essa operação. O campo de texto eu vou dar um setText nele, uma string mais o valor desse número, mais a palavra pessoas. E no botão homem, eu vou dar um setText e vou converter o número homem, tá? Número homem. Aqui, como eu copiei o texto ali, tem um S a mais. Número... Ok. Ok? Então, vamos executar aqui de novo a nossa aplicação e ver o resultado disso daqui. Quando eu clicar... Aqui ele deu um erro, foi até bom ele ter aparecido aqui pra gente, ó. Tá vendo que esse erro, ele fala que a variável campo texto, ela está sendo acessada por outras classes, ó. Olha o que está acontecendo aqui. Eu estou declarando a variável campo texto aqui na função onCreate e estou usando ela em outra função, ó, tá?
Então, por isso ela merece aqui antes um final, tá ok? Para você conseguir expor essa variável entre as outras variáveis que estão nas funções dentro dela, no mesmo conjunto que ela, tá? Então, antes de cada declaração dessa, eu vou declarar todos eles como final, porque eu vou estar acessando esses objetos aqui de outros escopos da função ali, ok? Então, vou dar o run de novo. Deixa eu suspender ele aqui no meu simulador. Executo de novo. Então, a gente tem o nosso layout aqui. Quando eu clicar no botão azul, olha lá, o azul ficou 1. Ok? O que faltou foi ele incrementar essa variável número de pessoas, né? Que eu tinha apagado aqui, esqueci de inserir ela de novo. Então, número de pessoas, mais. E aí faltou um espacinho aqui também, ó. Manda ele executar de novo aqui. Então, ó, cliquei aqui. Ok? Bem simples, né? Depois que você fez isso daqui, já é fácil de saber o que a gente tem que fazer com esse botão e com esse daqui, ok? Para essa função aqui do botão mulher, eu vou simplesmente copiar esse evento aqui. Vou trocar aqui o listener, agora eu vou adicionar um botão mulher. Vou incrementar a variável mulher. Eu não criei ainda a variável mulher. É número. Ok? Então, quando eu clicar no botão de mulher, ele incrementa a variável mulher, incrementa o número de pessoas, seta aqui no campo texto o número de pessoas, tá? Que ele converteu em string, ok? Concatenou, isso aqui que a gente vai misturando, né? Uma palavra, o conteúdo de uma variável, que é essa variável que eu acabei de criar aqui, outra palavra, chama-se concatenar. Você vai juntar as variáveis, né? E aqui no final ele tem que atualizar o botão mulher, né? Então é só trocar ali os campos. Vamos executar para ver se está certinho. Então cliquei no homem, adicionou ali no botão e no campo de texto, mulher, ok? Só faltou zerar aqui, também bem simples. Vamos copiar isso aqui. Botão reset. O número de mulher recebe 0. O número de homens vai receber 0. Também o número de pessoas. Se atualiza aqui o campo de texto.
atualiza o botão de mulher e atualiza o botão homem. Opa, número homem, né? Claro, se fosse um aplicativo mais complexo, né? Você poderia colocar um alerta antes dele resetar, né? Daria para adicionar um monte de interações ali, né? Então, adicionei aqui a mulher, clico aqui, eu zero todo mundo. Ok? Então, nas próximas aulas aí, como eu já falei aqui, a gente já começou a criar uma variável, já começou a trabalhar com algumas funções. A gente vai conhecer um pouco de lógica de programação e falar um pouco mais disso daqui, ok?